Olá, meninos, então agora vamos à matéria nova chamada racionalização de denominadores ou também chamada de racionalização de radicais. Como o próprio nome já falou, racionalização de radicais ou denominadores, fique atento sempre ao denominador, que é a parte de baixo da sua fração. Essa matéria sempre só vai ter fração, nem precisa perguntar se vai ter fração, porque essa matéria só trabalha com fração. Então é o seguinte, como o denominador é raiz de 2, nesse exemplo A aqui, então eu tenho 6 sobre raiz de 2. Para racionalizar isso, meninos, nada mais é do que você fazer a multiplicação da fração inteira pelo próprio denominador. Então, ó, se o denominador é raiz de 2, você vai multiplicar tanto em cima por raiz de 2, quanto embaixo por raiz de 2. Então, por isso que ele se chama racionalização de denominadores, porque você está racionalizando, você está multiplicando pelo próprio denominador. Então vamos lá, aquilo que eu ensinei para vocês. Número fora que multiplica número dentro não é possível, né? Então é a união dos dois. Então 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. Muito bem. Então agora, raiz de 2 e raiz de 2, radicais iguais. Lembra do cortezinho? Corta a raiz e me sobra o próprio 2. Terminando isso, você vai sempre verificar que os números que estão fora, eles podem ser simplificados. Então, 6 simplificado por 2 é 6 dividido por 2, que é 3. Muito bem. E a raiz de cima eu vou permanecer com ela. Então, 6 raiz de 2 sobre raiz de 2, 6 dividido por 2, 3 raiz de 2. Muito bem, então vamos ao próximo. Mesmo esquema, só que agora temos uma raiz no de cima e uma raiz no de baixo. Então, mais uma vez, racionalizar isso. Então, racionalizar é multiplicar pelo próprio denominador. Então, que é raiz de 10. Então, agora, o número dentro e número dentro, que são diferentes, não há corte de raiz, há multiplicação. Então, raiz de 5 vezes raiz de 10, raiz de 50. Então, vamos ao de baixo. Então, 5 vezes 10, 50. Não cortou a raiz porque eles são diferentes. Já no de baixo está igual, então a gente faz o corte, né, da raiz e me sobra 10. Nesse esquema aqui, vamos trabalhar com uma coisa antes de terminar a conta. Então, vamos lá. Ó, como o nosso 50 ficou um radical mais alto, então convenhamos que a gente vai trabalhar com a decomposição de fatores. Então, vamos lá. Ó, lembra da decomposição? Então, vamos lá. O 50. Então, 50 dividido por 2, 25. 25 só dá por 5 agora. Vai 5 e 5. Lembra do esquema lá dos grupinhos? Então, qual é o grupo que se repete aqui? O grupo de 5. Todo grupinho que se repete, cada grupo, lembra? Formei o grupo, ele vai para fora da raiz. E o sobrão para dentro. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Muito bem. Então, o grupinho, como ele se repetiu, formou um grupinho, todo grupo vai para fora da raiz. E o que sobra para dentro. Então, voltamos para a nossa resolução aqui. Então, como nós temos 5 raiz de 2... Esse 5 raiz de 2 é o raiz de 50 que foi feita a decomposição. Então, 5 raiz de 2 sobre 10. Então, sempre que eu falei, ó, olhar se os dois de fora podem ser simplificados. Então, a simplificação de 5 e 10, 5. Então, vamos lá, 5 por 5, 1. À frente de raiz, a gente nunca precisa escrever 1. Então, somente raiz de 2. 10 por 5, 2. Ok?